Poderia uma única pulga, um passageiro clandestino, no pelo de um rato, reescrever a história da humanidade? A questão soa como o início de uma fábula sombria. Mas no outono de 1346, nos arredores da próspera colônia genovesa de Cafa, na Crimeia, a fábula se tornou um pesadelo de carne e osso. O exército da Horda Dourada, sob o comando do Khan Jani Beg, sitiava a cidade há meses. Os muros eram fortes, os defensores teimosos. A vitória parecia distante para os mongóis, até que um novo aliado se juntou às suas fileiras. Um aliado invisível, silencioso e terrivelmente eficaz. Uma doença estranha, vinda das estepes do Oriente, começou a ceifar os guerreiros do Khan. Seus corpos, antes fortes, eram subitamente consumidos por uma febre devoradora, enquanto inchaços negros e purulentos, os bubões, brotavam em suas virilhas e axilas. A morte chegava em dias, às vezes em horas. Jani Beg, vendo seu exército se desintegrar, tomou uma decisão de uma genialidade cruel, um ato que entraria para os anais da história como o primeiro exemplo documentado de guerra biológica. As catapultas, que antes lançavam pedras contra as muralhas de Cafa, receberam uma nova munição: os cadáveres inchados e putrefatos de seus próprios soldados. Os corpos voaram sobre as defesas, caindo dentro da cidade sitiada, espalhando não apenas terror, mas um contágio para o qual não havia nome nem defesa. Os genoveses, horrorizados, lançavam os mortos de volta ao mar, mas era tarde demais. O inimigo já estava dentro dos portões. Ele não usava armadura nem empunhava espada. Ele viajava no sangue, no hálito, no toque. O que você faria, encurralado em uma cidade onde o ar se tornou veneno e cada vizinho é uma ameaça em potencial? O cerco foi rompido não pela força das armas, mas pelo pânico. Os navios genoveses, as galés comerciais que eram o orgulho da República, levantaram âncora e fugiram desesperadamente para o oeste, de volta para casa. Mas eles não viajavam sozinhos. Em seus porões escuros e úmidos, entre as sedas e especiarias, viajava a peste. Ratos, portadores de pulgas infectadas, se aninhavam na carga, e os próprios marinheiros já carregavam a semente da morte em suas veias. Essas embarcações não eram mais navios de comércio, eram caixões flutuantes, galês da morte, navegando em direção a uma Europa que dormia, feliz e ignorante, à beira de seu próprio apocalipse. A viagem pelo Mar Negro e pelo Mediterrâneo foi uma agonia. A cada dia, mais homens sucumbiam, suas peles escureciam, seus corpos se contorciam em delírio. Quando os primeiros navios alcançaram o porto de Messina, na Sicília, em outubro de 1347, a multidão que se reuniu no cais para saudar seu retorno testemunhou uma cena do inferno. Dos convéses olhavam homens que já eram fantasmas, com os carvões da peste marcando seus corpos. Alguns já estavam mortos, outros morriam diante dos olhos atônitos da multidão. As autoridades de Messina, em pânico, ordenaram que os navios amaldiçoados voltassem ao mar. Mas, mais uma vez, era tarde demais. Os ratos, ágeis e discretos, já haviam descido pelas cordas de atracação. A peste havia desembarcado na Europa. Reis construíram impérios e a Igreja construiu um caminho para o céu, mas uma pulga minúscula construiu um novo mundo sobre os ossos de ambos. A doença se espalhou a partir de Messina com a velocidade de um incêndio em pasto seco. Seguiu as rotas comerciais que eram as artérias da Europa medieval. Gênova, Veneza, Marsella, os grandes portos, antissímbolos de prosperidade, tornaram-se as portas de entrada para o fim do mundo. Era um predador perfeito, usando a própria força da civilização,
seu comércio, suas viagens, suas cidades apinhadas, contra ela mesma. A medicina da época, uma mistura de teorias humorais de Galeno, astrologia e sangrias, era totalmente impotente. Os médicos não entendiam a natureza do contágio, falavam de miasmas, vapores nocivos que subiam dos pântanos ou eram liberados por terremotos distantes e alinhamentos planetários desfavoráveis. Eles aconselhavam as pessoas a cheirar flores e ervas aromáticas, a acender fogueiras purificadoras, a evitar banhos para não abrir os poros ao ar envenenado. Nenhum desses remédios funcionava. A morte zombava de suas teorias e de suas poções. A reação inicial da população foi a incredulidade, seguida por um terror primitivo. A doença não era como nada que já tivessem visto. A lepra desfigurava, a varíola matava muitos, mas esta nova praga era um ceifador indiscriminado e veloz. Ela não fazia distinção entre ricos e pobres, nobres e servos, santos e pecadores. Um homem podia ir para a cama perfeitamente saudável e estar morto ao amanhecer. Famílias inteiras eram dizimadas em questão de dias. As cidades, antes centros vibrantes de vida, tornaram-se armadilhas mortais. O som das ruas, a agitação dos mercados, o riso das crianças, tudo foi substituído pelo silêncio, interrompido apenas pelo ranger das carroças que recolhiam os mortos e pelo som distante dos sinos que dobravam sem cessar até que não houvesse mais ninguém para tocá-los. O terror era tão absoluto que quebrava os laços mais fundamentais da sociedade. O que você escolheria se o contágio ameaçasse sua família? O dever de cuidar dos seus entes queridos doentes ou a chance de sobreviver abandonando-os? Deixe sua resposta nos comentários e veremos o que a humanidade realmente valoriza. As ruas de Florença, a joia da Toscana, transformaram-se em um labirinto de dor e abandono. Giovanni Boccaccio, que testemunharia e mais tarde imortalizaria o horror em seu Decamerão, escreveu sobre uma cidade em completo colapso. Ele descreveu a praga em detalhes clínicos e terríveis. Primeiro, os bubões do tamanho de um ovo ou de uma maçã, depois, as manchas negras que se espalhavam pela pele, seguidas por febre, vômitos de sangue e a morte inevitável em 3 dias. Mas o que mais chocou Boccaccio não foi a doença em si, mas o que ela fez com as pessoas. O medo, ele observou, era um solvente mais poderoso que o próprio mal. O irmão abandonava o irmão, escreveu ele. O tio, o sobrinho, a irmã, o irmão e, muitas vezes, a esposa, o marido. E o que é ainda pior e quase inacreditável, pais e mães se recusavam a visitar e cuidar de seus próprios filhos, como se não fossem seus. A civilização, com suas leis, sua moralidade e seus afetos, desmoronou em uma única estação. A dança da morte havia começado e toda a Europa era seu salão de baile. Aqueles que podiam, os ricos, fugiram, trancaram suas vilas na cidade e se refugiaram em suas propriedades no campo, esperando que o ar puro os salvasse. Ironia do destino, muitos levaram a praga consigo em suas roupas, em seus servos, nos ratos que infestavam suas bagagens, espalhando a doença pelas áreas rurais que até então haviam sido poupadas. Nas cidades, a ordem social se desintegrou, as oficinas fecharam, os mercados ficaram vazios, as cortes de justiça deixaram de se reunir. As ruas ficaram repletas de corpos insepultos, pois os coveiros, os Bettini, também morriam ou exigiam fortunas para realizar seu trabalho macabro. Ladrões e saqueadores vagavam livremente, invadindo as casas dos mortos e moribundos sem que ninguém os detivesse. Num mundo onde o amanhã era uma incerteza, a lei havia perdido todo o seu significado. Muitos,
Vendo a morte por toda parte, decidiram viver seus últimos dias em um frenesi de licenciosidade, entregando-se à bebida e à devassidão. Outros, em contraste, trancaram-se em suas casas, evitando todo contato com o mundo exterior, medindo cuidadosamente sua comida e sua água, vivendo como eremitas em meio ao caos. Nenhum dos dois extremos oferecia garantia de sobrevivência. A morte parecia jogar dados e ninguém entendia as regras de seu jogo. Em meio a esse desespero, surgiram fenômenos de histeria em massa. O mais espetacular foi o dos flagelantes. Confrarias de homens, e às vezes mulheres, viajavam de cidade em cidade em procissões macabras. Com os rostos cobertos por capuzes e as costas nuas, eles se açoitavam com chicotes de couro com pontas de ferro, cantando hinos e rezando pelo perdão de um Deus que parecia tê-los abandonado. Eles acreditavam que, ao punirem a si mesmos, poderiam aplacar a ira divina e expiar os pecados do mundo que, segundo eles, haviam provocado a peste. Inicialmente, foram recebidos como santos pelas populações aterrorizadas. As pessoas se reuniam para assistir às suas penitências públicas, acreditando que seu sofrimento autoimposto poderia salvar a comunidade. No entanto, a admiração logo se transformou em medo. Os flagelantes pregavam uma teologia radical, muitas vezes atacando o clero por sua corrupção e riqueza. Pior ainda, suas procissões, que atraíam grandes multidões, tornaram-se superpropagadoras da doença, levando a infecção para cidades e vilarejos que até então estavam relativamente seguros. Eles marchavam em busca da salvação divina, mas deixavam um rastro de morte terrena. O colapso foi total. Não era apenas a morte de indivíduos, mas a morte de uma sociedade. Todas as certezas que sustentavam o mundo medieval, a fé em Deus, a autoridade da Igreja, a estabilidade da ordem feudal, os laços de família e comunidade, foram abaladas até os alicerces. As pessoas olhavam para o céu em busca de uma resposta, mas o céu permanecia em silêncio. Um cronista irlandês, o frade John Clean, de Kilkenny, continuou a registrar os eventos, enquanto sua comunidade morria ao seu redor. Em sua última anotação, ele escreveu: "Para que minhas ações não pereçam junto com o autor e a verdade não seja destruída. Deixo pergaminho para continuar o trabalho, se por acaso algum homem sobreviver e qualquer um da raça de Adão escapar desta pestilência e continuar o trabalho que comecei." Após essas palavras, a caligrafia muda. Outra mão acrescentou: "Aqui parece que o autor morreu." O silêncio que se seguiu a essa nota ecoou por todo um continente. A dança macabra, no entanto, mal havia começado sua turnê pela Europa. Da Itália, ela se moveu para a França, devastando Paris, cruzou o Canal da Mancha e chegou à Inglaterra. Em todos os lugares, a história se repetia com uma monotonia terrível: pânico, colapso social e uma mortalidade que desafiava a compreensão. Diante do apocalipse, a humanidade revelou suas faces mais extremas, o egoísmo mais absoluto e o altruísmo mais comovente. Você conseguiria preservar sua humanidade quando o mundo ao seu redor está desmoronando? A peste não destruiu apenas corpos, ela testou almas. E em meio à ruína, um novo mundo, inimaginável antes, começava a germinar nas valas comuns, um mundo forjado na fornalha do sofrimento. A questão que pairava sobre os sobreviventes era devastadora. Por quê? E todos os olhos se voltaram para a única instituição que pretendia ter todas as respostas: a Igreja Católica, a força mais poderosa e onipresente na vida medieval, viu sua autoridade ser desafiada como nunca antes. Por séculos, ela havia ensinado que o sofrimento era um castigo divino pelos pecados ou um teste de fé. Mas a escala e a natureza indiscriminada da morte negra
desafiavam essa teologia simplista. Por que bebês inocentes morriam em seus berços? Por que monges e freiras devotos eram ceifados em seus conventos, muitas vezes em taxas mais altas do que a população em geral, já que eram eles que cuidavam dos doentes e enterravam os mortos? Se a peste era a ira de Deus, então seu julgamento parecia terrivelmente cego. As orações pareciam inúteis, as procissões, as missas e a veneração de relíquias sagradas não surtiam efeito. As pessoas acendiam velas, faziam promessas, doavam suas últimas moedas à igreja, mas a praga continuava sua colheita implacável. Em Avignon, na França, onde o papado residia na época em seu luxuoso palácio, o Papa Clemente VI vivia como um prisioneiro dourado. Aconselhado por seus médicos, ele se trancou em seus aposentos e passou o verão sentado entre duas enormes fogueiras que ardiam dia e noite para purificar o ar. Do lado de fora dos muros do palácio, a cidade se tornou um cemitério. O rio Ródano ficou obstruído com os corpos que eram lançados em suas águas, pois não havia mais terra sagrada suficiente para enterrá-los. O Papa, o vigário de Cristo na terra, estava a salvo, mas sua impotência era visível para todos. A crise de mão de obra clerical tornou-se aguda. Com tantos padres morrendo, tornou-se impossível administrar os últimos ritos a todos os moribundos. Em uma medida desesperada, o Papa Clemente concedeu a remissão dos pecados a todos que morressem da praga, permitindo até que leigos ouvissem as confissões uns dos outros. Foi uma admissão impressionante de que a estrutura sacramental da Igreja havia entrado em colapso. O desespero e a busca por explicações e bodes expiatórios levaram a um dos capítulos mais sombrios da história da peste: os pogroms contra os judeus. Em um mundo que não entendia de germes ou contágio, teorias da conspiração floresceram. Rumores absurdos começaram a se espalhar de que os judeus haviam envenenado os poços e fontes para destruir a cristandade. A lógica não importava. O fato de que os judeus também morriam da praga em grande número era convenientemente ignorado. Eles eram os outros, uma minoria visível, e há muito tempo bode expiatório para os males da sociedade. A perseguição foi brutal e sistemática, especialmente nas regiões de língua alemã e na França. Comunidades judaicas inteiras foram massacradas. Em Estrasburgo, em fevereiro de 1349, antes mesmo que a praga chegasse à cidade, cerca de 2.000 judeus foram arrastados para o cemitério e queimados vivos em uma gigantesca pira de madeira. Aqueles que sobreviveram foram expulsos e suas propriedades confiscadas. O Papa Clemente VI emitiu 2 bulas papais, denunciando a violência e afirmando a inocência dos judeus, apontando que eles sofriam com a praga, como todos os outros. Ele até ofereceu refúgio a judeus em Avignon, mas sua voz de razão foi amplamente ignorada pela histeria popular, muitas vezes atiçada por nobres locais que viam uma oportunidade de cancelar suas dívidas com os credores judeus e se apossar de suas riquezas. A peste não criou o antissemitismo, mas o alimentou com um combustível de medo e ignorância, resultando em uma carnificina que ecoaria por séculos. A crise espiritual, no entanto, foi mais profunda do que a busca por bodes expiatórios. Para muitos, a falha da Igreja em explicar ou deter a praga minou a própria base de sua fé. Se a instituição que detinha as chaves do céu era tão impotente na terra, qual era o seu verdadeiro valor? Movimentos heréticos, que já existiam nas margens da ortodoxia, ganharam nova força. Alguns pregavam que a própria Igreja era a Babilônia corrupta do Apocalipse e que a peste era o início do juízo final, um castigo pelos pecados do papado.
nasceu uma pergunta silenciosa e corrosiva na mente de muitos sobreviventes, uma pergunta que abalaria os alicerces do mundo medieval. Se Deus é todo-poderoso e bom, por que ele permitiu isso? Essa dúvida não desapareceria com a praga. Ela se aninharia na consciência europeia, abrindo caminho para o ceticismo, o humanismo e, finalmente, a reforma protestante. A fé não morreu, mas mudou. A religiosidade tornou-se mais pessoal, mais introspectiva. As pessoas começaram a buscar uma conexão direta com Deus, contornando uma hierarquia eclesiástica que havia se mostrado falha e, em muitos casos, covarde. O monopólio espiritual da Igreja Católica Romana na Europa Ocidental foi quebrado, não por um exército de hereges, mas por um inimigo microscópico que não se importava com dogmas ou doutrinas. A fé, como um osso quebrado que se cura mais forte, estava se reconfigurando, mas, primeiro, o continente inteiro precisaria ser colocado de joelhos e a colheita da morte mal havia chegado à metade. Enquanto o sul da Europa se afogava em luto e caos, a onda de morte rolou implacavelmente para o norte. No verão de 1348, ela cruzou o Canal da Mancha e desembarcou na Inglaterra, provavelmente no porto de Melcombe Regis, em Dorset. Os cronistas da época a chamaram de a Grande Mortalidade. O nome era terrivelmente preciso. A Inglaterra, uma nação de talvez 5 a 6 milhões de pessoas, estava prestes a perder quase metade de sua população em menos de 2 anos. A doença se espalhou por 2 rotas principais, uma ao longo da costa sul, em direção a Londres, Bristol e East Anglia, e outra pelo interior, seguindo os rios e as estradas. Ninguém estava a salvo. Em janeiro de 1349, o arcebispo de York escreveu uma carta desesperada a seus padres, descrevendo a peste no ar e a miséria que se abatia sobre seu povo. Ele mesmo morreria alguns meses depois. Londres, com suas ruas estreitas, saneamento inexistente e população densa, tornou-se um matadouro. As valas comuns não davam conta e novos cemitérios de emergência tiveram que ser abertos. Um deles, em East Smithfield, conteria, segundo estimativas, milhares e milhares de corpos empilhados em camadas. A praga atingiu o coração do reino. No outono de 1348, a filha favorita do rei Eduardo III, a princesa Joana, morreu da doença em Bordeaux enquanto viajava para se casar com Pedro de Castela. O rei, um dos monarcas mais poderosos da Europa, ficou de coração partido e impotente. Sua dor pessoal refletia a tragédia de seu reino, onde a morte se tornara a única constante. O impacto mais profundo, no entanto, foi sentido no campo, onde vivia a vasta maioria da população. Aldeias inteiras foram dizimadas. O fenômeno das aldeias perdidas tornou-se comum. Eram comunidades que simplesmente deixaram de existir. Os poucos sobreviventes fugiam para outros lugares ou morriam, deixando para trás casas vazias, campos não cultivados e uma igreja silenciosa. Hoje, arqueólogos encontram os contornos fantasmagóricos dessas aldeias sob campos verdes, um testemunho mudo da escala da catástrofe. A economia rural, baseada no sistema senhorial, entrou em colapso. Não havia gente suficiente para arar os campos, semear as colheitas ou cuidar do gado. Os senhores de terras viam suas propriedades se transformarem em matagais e seus rebanhos morrerem de abandono. O preço dos alimentos despencou inicialmente, pois havia poucos para comprar, mas o custo da mão de obra disparou. Um homem que antes trabalhava por 1 centavo por dia, agora podia exigir muitas vezes mais. O mundo estava de cabeça para baixo. O choque psicológico para os sobreviventes foi imenso.
Eles viviam em um mundo esvaziado, assombrado pelos fantasmas de seus familiares, amigos e vizinhos. Um senso de culpa e desorientação permeava a sociedade. Por que eles haviam sido poupados? Era uma bênção ou uma maldição viver em um cemitério? Um poema da época, Piers Plowman, captura a desolação. A morte veio dirigindo depois e todo o pó para o pó se desfez. Reis e cavaleiros, césares e papas, ele deixou nenhum em pé. A dama, ela desmaiou quando ele a atingiu, mas ele não pararia até que ela estivesse morta. A morte era o grande nivelador, o único poder verdadeiramente democrático em um mundo rigidamente hierárquico. Da Inglaterra, a peste continuou sua marcha. Atravessou o Mar do Norte e atingiu a Escandinávia, onde, segundo as lendas, chegou em um navio fantasma que encalhou perto de Bergen, na Noruega, com toda a sua tripulação morta. Atingiu a Alemanha, a Polônia e, finalmente, a Rússia, completando seu cerco mortal à Europa por volta de 1351. Em pouco mais de 4 anos, estima-se que entre 1/3 e metade da população europeia havia perecido. Os números são tão vastos que perdem o significado. 25, talvez 50 milhões de mortos. É como se a Segunda Guerra Mundial tivesse acontecido no século XIV, mas com a morte vindo não de bombas e exércitos, mas de um inimigo invisível. O continente estava de joelhos, sangrando e exausto. O silêncio que se abateu sobre as terras despovoadas era o som de uma era chegando ao fim. Mas no silêncio, novas vozes começavam a se erguer. Você acredita que grandes catástrofes são puramente destrutivas ou elas podem, paradoxalmente, abrir caminho para um novo começo? Sua resposta definirá se você vê a peste como um fim ou um renascimento. Diga-nos o que pensa nos comentários. Em meio ao caos e à carnificina, em um mundo que parecia ter enlouquecido, uma figura estranha e sinistra tornou-se um símbolo icônico da época, o médico da peste. Sua aparência era aterrorizante. Envolto da cabeça aos pés, em um manto de couro encerado, usando luvas e um chapéu de abas largas, sua característica mais marcante era a máscara. Com a forma de um bico de pássaro de meio metro de comprimento, com olhos de cristal, ela não era projetada para assustar, mas baseava-se na melhor ciência da época. O bico era preenchido com ervas aromáticas, especiarias e palha, hortelã, cravo, cânfora, láudano, que deveriam filtrar o miasma, o ar supostamente envenenado que se acreditava transmitir a doença. Em uma mão, ele carregava uma longa vara, usada para examinar os pacientes sem tocá-los e, às vezes, para afastar as multidões desesperadas. Essa figura, hoje um ícone do macabro, representava a luta desesperada da medicina medieval contra um inimigo que ela não compreendia. Os médicos universitários, formados nos textos de Hipócrates e Galeno, estavam completamente perdidos. Suas teorias sobre o desequilíbrio dos 4 humores corporais, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, eram inúteis. Eles prescreviam sangrias que apenas enfraqueciam os pacientes e dietas complexas que não faziam diferença. Eles eram estudiosos de um paradigma que a realidade havia estilhaçado. Em desespero, as pessoas se voltaram para incontáveis remédios populares e superstições. Alguns acreditavam que se devia viver em esgotos, pensando que um veneno expulsaria o outro. Outros aplicavam sapos vivos ou pombos recém-abatidos sobre os bubões, na esperança de que os animais extraíssem o veneno da peste. Remédios caros e exóticos eram vendidos por charlatães, incluindo pós feitos de chifre de unicórnio moído, geralmente presas de narval, ou esmeraldas trituradas. Nenhuma dessas curas funcionava. No entanto,
Em meio a essa escuridão de ignorância e desespero, as primeiras luzes da razão epidemiológica começaram a piscar. Foram luzes nascidas não da teoria, mas da observação prática e da necessidade brutal. As autoridades das cidades-estado italianas, particularmente Veneza e Ragusa, a moderna Dubrovnik, começaram a notar um padrão. A doença parecia viajar com navios e caravanas. Eles não sabiam o porquê, mas a correlação era inegável. Em resposta, eles desenvolveram uma das inovações de saúde pública mais importantes da história. Em 1377, em Ragusa, as autoridades emitiram um decreto revolucionário. Todos os navios que chegassem de áreas afetadas pela peste seriam obrigados a ancorar em uma ilha próxima e permanecer lá por 30 dias, um Trentino, antes que qualquer pessoa ou mercadoria pudesse desembarcar. A medida provou ser eficaz. O período foi posteriormente estendido para 40 dias, ou quarantino em italiano, dando origem à palavra e ao conceito que conhecemos hoje como quarentena. Foi a primeira vez que um Estado usou seu poder para impor o isolamento em grande escala para combater uma epidemia. Veneza foi ainda mais longe. A cidade, com sua dependência vital do comércio marítimo, estabeleceu o primeiro hospital de isolamento do mundo, um lazareto, em uma ilha em sua lagoa. O nome deriva de São Lázaro, o padroeiro dos leprosos. Lá, os doentes eram cuidados, ou, mais realisticamente, deixados para morrer, longe da população saudável. Os venezianos também criaram uma magistratura de saúde permanente, com poderes extraordinários para impor quarentenas, regular enterros e desinfetar propriedades. Eram os primeiros passos, hesitantes e muitas vezes brutais, em direção à ideia de saúde pública e controle de doenças. Essas medidas não eram baseadas na compreensão do bacilo da peste, que só seria descoberto 500 anos depois. Elas nasceram da simples, mas genial, percepção de que a doença era, de alguma forma, contagiosa. Era o conhecimento empírico em sua forma mais pura. Enquanto os teólogos debatiam a vontade de Deus e os médicos universitários consultavam seus textos antigos, homens práticos estavam criando as ferramentas que, séculos depois, formariam a base da epidemiologia moderna. A peste foi um professor terrível, mas eficaz. Ela forçou a humanidade a olhar para a doença não como um evento sobrenatural, mas como um problema que poderia ser gerenciado, contido e, talvez um dia, compreendido. O médico da peste, com sua máscara bizarra e remédios inúteis, representa o fracasso da velha medicina. Mas a quarentena veneziana, uma cerca sanitária erguida contra um inimigo invisível, representa o nascimento de uma nova forma de pensar sobre a vida e a morte coletivas. Um pensamento que reconhecia que o destino de um indivíduo estava inextricavelmente ligado à saúde da comunidade. Esse reconhecimento transformaria não apenas a medicina, mas também a própria estrutura da sociedade e do poder. E os maiores herdeiros dessa transformação não seriam os nobres ou os clérigos, mas aqueles que haviam sobrevivido nos campos e nas oficinas, o povo comum. A morte de talvez 50 milhões de pessoas deixou um vácuo colossal na Europa. Mas onde há vácuo, a natureza e a sociedade se apressam em preenchê-lo. A morte negra, ao esvaziar o continente, inadvertidamente desencadeou a maior e mais rápida revolução social e econômica da história medieval, destruindo, em poucos anos, um sistema feudal que havia durado séculos. O mecanismo era simples e brutal, oferta e demanda. Antes da peste, a Europa era superpovoada.
Havia um excesso de mão de obra, o que significava que os senhores de terras podiam tratar seus servos e camponeses com pouco mais do que desprezo. Os salários eram baixíssimos, as obrigações pesadas e a mobilidade social praticamente inexistente. A vida de um camponês estava ligada à terra que ele não possuía, em um ciclo de servidão que passava de geração em geração. A peste mudou tudo isso. De repente, a mão de obra tornou-se um recurso escasso e valioso. Em toda a Europa, os senhores de terras se viram com vastos campos prontos para o plantio, mas ninguém para trabalhar neles. Os camponeses sobreviventes, pela primeira vez em suas vidas, tinham poder de barganha. Eles começaram a exigir salários mais altos, aluguéis mais baixos e o fim das obrigações feudais tradicionais. Se um senhor se recusasse, o camponês poderia simplesmente fazer as malas e ir para a propriedade vizinha, onde outro senhor, igualmente desesperado, provavelmente ofereceria condições ainda melhores. Os salários dos trabalhadores rurais e urbanos dispararam, dobrando ou até triplicando em alguns lugares. Um mundo que se acostumou com o trabalho barato e abundante foi forçado a se adaptar a uma nova realidade. Os cronistas da época, quase todos pertencentes à elite proprietária de terras, reclamavam amargamente da arrogância e da ganância dos trabalhadores. Eles se escandalizavam ao ver servos exigindo pagamento em dinheiro em vez de servidão e vestindo roupas que antes eram reservadas aos seus superiores sociais. A aristocracia, sentindo seu poder e riqueza escorrerem por entre os dedos, tentou reagir. Na Inglaterra, em 1351, o parlamento aprovou o Estatuto dos Trabalhadores, uma lei que tentava fixar os salários nos níveis pré-peste e proibia os camponeses de deixar suas terras. Leis semelhantes foram aprovadas na França, em Castela e em outras partes da Europa. Foram tentativas desesperadas, ou, em última análise, fúteis de virar o relógio para trás. A lei podia ser decretada, mas era impossível de ser aplicada. Havia simplesmente trabalho demais e poucos trabalhadores. Os camponeses ignoraram os estatutos e os próprios senhores de terras muitas vezes os violavam, oferecendo salários ilegais sob o pano para atrair os trabalhadores de seus vizinhos. O fermento social era inevitável. As expectativas dos trabalhadores comuns haviam sido elevadas. Eles haviam provado a liberdade econômica e não estavam dispostos a renunciar a ela. Quando as elites tentaram reimpor a velha ordem com mais força, a panela de pressão social explodiu. Em 1358, o norte da França foi abalado por uma violenta revolta camponesa conhecida como a Jacquerie. Milhares de camponeses, enfurecidos com os impostos de guerra e as tentativas dos nobres de forçá-los a voltar à servidão, pegaram em armas. Eles atacaram castelos, assassinaram senhores e suas famílias e se entregaram a uma orgia de violência. A revolta foi esmagada com uma brutalidade ainda maior, mas o medo que ela instilou na aristocracia permaneceu. 23 anos depois, em 1381, a Inglaterra enfrentou sua própria convulsão, a revolta camponesa, liderada por Wat Tyler. Desencadeada por um novo e impopular imposto, a revolta rapidamente se tornou um movimento por uma reforma social radical. Os rebeldes marcharam sobre Londres, queimaram palácios, abriram prisões e executaram o arcebispo de Canterbury e o tesoureiro do rei. Eles exigiam o fim da servidão, o trabalho assalariado para todos e a abolição da hierarquia da Igreja e do Estado. A revolta também foi esmagada e seus líderes mortos. Mas, como a Jacquerie, ela enviou uma mensagem clara. A velha ordem não podia mais ser mantida pela força. A peste, sem intenção,
havia se tornado o maior nivelador da história. Ela fez mais para emancipar o homem comum do que qualquer decreto real ou tratado filosófico. Ao matar indiscriminadamente, ela quebrou as correntes da servidão e deu aos sobreviventes uma agência que seus ancestrais nunca poderiam ter sonhado. O sistema feudal não morreu da noite para o dia, mas a Morte Negra desferiu-lhe um golpe fatal. A partir de suas cinzas, uma nova estrutura social estava emergindo. Uma estrutura baseada não mais no nascimento e na obrigação, mas no capital e no contrato. O mundo moderno, com sua mobilidade social e sua economia de mercado, nasceu nas sepulturas da peste. A morte de milhões, paradoxalmente, deu vida a uma nova forma de liberdade para os que restaram. A paisagem social da Europa estava sendo redesenhada e sua paisagem cultural e espiritual seguiria o mesmo caminho. A morte não estava apenas nos campos e cidades, ela estava na mente de todos. O trauma de ver o mundo morrer ao seu redor deixou uma cicatriz indelével na psique europeia. Como uma pessoa processa o horror de ver metade de sua família, amigos e vizinhos desaparecerem em uma única estação? A resposta para a cultura do final da Idade Média foi olhar a morte diretamente nos olhos e transformá-la em arte. Uma nova e sombria estética surgiu das valas comuns. Uma obsessão com a mortalidade que se infiltrou em todas as formas de expressão criativa. O tema central tornou-se o memento mori. Lembre-se de que você deve morrer. Não era um conceito novo, mas a peste deu-lhe uma urgência e uma universalidade aterrorizantes. A morte não era mais uma transição ordenada, preparada por rituais e sacramentos. Era uma interrupção súbita, grotesca e sempre presente. Essa obsessão deu origem a um dos gêneros artísticos mais poderosos e perturbadores da época, a danse macabre ou dança da morte. Em afrescos pintados nas paredes de igrejas e cemitérios por toda a Europa, de Paris a Lübeck, a morte, retratada como um esqueleto ou um cadáver em decomposição, lidera uma dança inevitável. Em sua procissão, ela agarra as mãos de pessoas de todas as classes sociais: o papa, o imperador, o bispo, o cavaleiro, o comerciante, o camponês e o bebê em seu berço. A mensagem era inconfundível e profundamente subversiva. Diante da morte, todas as hierarquias terrenas são inúteis. Riqueza, poder e piedade não oferecem proteção. A morte é o grande equalizador, e seu toque frio aguarda a todos. Esses afrescos não eram apenas lembretes mórbidos, eram uma forma de terapia coletiva, uma maneira de externalizar e dar forma a um medo indizível. Outro gênero popular foi o Triunfo da Morte, imortalizado em afrescos monumentais como o do Camposanto de Pisa. Nessas cenas apocalípticas, a morte, muitas vezes retratada como uma figura esquelética com uma foice montada em um cavalo pálido, sobrevoa um campo de batalha repleto de corpos das vítimas da peste, enquanto anjos e demônios lutam pelas almas dos mortos. É a arte do desastre em sua forma mais crua. Na literatura, a peste também foi um catalisador para a mudança. Autores como Giovanni Boccaccio, na Itália, e Geoffrey Chaucer, na Inglaterra, escolheram escrever em suas línguas vernáculas, o toscano e o inglês médio, em vez do latim, a língua da igreja e da academia. O latim parecia inadequado, muito rígido e distante para capturar o horror visceral e a comédia humana da vida durante a praga. O Decamerão, de Boccaccio, uma coleção de 100 contos narrados por um grupo de jovens nobres que se refugiaram da peste em uma vila fora de Florença, é talvez o maior monumento literário da época.
Embora emoldurado pela tragédia, seu conteúdo é uma celebração da vida, do amor, da astúcia e da resiliência humana. É um ato de desafio, uma afirmação de que, mesmo à sombra da morte, as histórias e o riso devem continuar. A peste também alterou profundamente a paisagem religiosa. A desilusão com a igreja institucional levou a uma mudança em direção a uma piedade mais pessoal e emocional. O foco se deslocou da salvação comunitária, mediada pelos sacramentos da igreja, para a busca individual da graça. O culto a santos, que se acreditava protegerem contra a praga, como São Sebastião e São Roque, floresceu. A Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora da Misericórdia, era frequentemente retratada, estendendo seu manto protetor sobre a humanidade. Era uma busca desesperada por intercessores divinos que parecessem mais compassivos e acessíveis do que um Deus distante e aparentemente irado. Essa mudança em direção ao individualismo religioso e secular foi um dos legados mais duradouros da peste. Ao quebrar a confiança na antiga ordem, a catástrofe forçou os indivíduos a confiarem mais em si mesmos, em sua própria razão e em sua própria fé. Foi um passo crucial para longe da mentalidade coletiva da Idade Média e em direção ao humanismo da Renascença. O mundo não era mais um vale de lágrimas a ser suportado em preparação para o além. Tornou-se um lugar de perigo e beleza, de tragédia e oportunidade, a ser navegado pela inteligência e coragem humanas. A arte que surgiu da peste é escura, mas não é apenas sobre a morte. É sobre o que significa estar vivo em um mundo onde a morte é onipresente. É sobre encontrar significado, beleza e até mesmo humor em meio ao sofrimento inimaginável. O que é mais poderoso em tempos de crise? A arte que nos confronta com a dura realidade ou o entretenimento que nos oferece uma fuga dela? Diga-nos sua escolha nos comentários e vamos debater o papel da cultura no caos. A primeira e mais devastadora onda da morte negra recuou por volta de 1351, deixando para trás um continente em estado de choque. Mas o inimigo não havia sido derrotado. Ele havia apenas se retirado para suas cidadelas invisíveis, nos corpos de roedores e em seus próprios ciclos biológicos, esperando o momento certo para atacar novamente. A peste tornou-se um residente permanente na Europa por mais de 300 anos. A sombra da morte negra nunca desapareceu completamente. Ela apenas se alongava ou encurtava com as estações. Surtos subsequentes ocorreram aproximadamente a cada geração, a cada 10 ou 20 anos. Eles raramente atingiam a escala pandêmica do primeiro ataque, mas eram muitas vezes intensos e mortais em nível local. Cidades como Londres, Paris, Hamburgo e Veneza sofreram repetidos cercos da doença ao longo dos séculos XV, XVI e XVII. Para as gerações que viveram após a grande mortalidade, a praga tornou-se uma parte normal, embora aterrorizante da vida. Era a espada de Damocles que pairava sobre cada nascimento, cada casamento, cada festival. As crianças cresciam com o conhecimento de que suas vidas poderiam ser interrompidas a qualquer momento por um surto. Essa ansiedade permanente moldou a sociedade de maneiras profundas, transformando as respostas de emergência da primeira onda em sistemas burocráticos permanentes de controle. As lições aprendidas com tanto custo em Veneza e Ragusa foram lentamente adotadas e refinadas em toda a Europa. A quarentena, antes uma medida ad hoc, tornou-se uma instituição. Cidades portuárias construíram lazaretos permanentes e bem financiados. Foram criadas comissões de saúde, compostas por magistrados e médicos
com poderes quase ditatoriais em tempos de epidemia. Elas podiam impor cordões sanitários em torno de cidades ou bairros inteiros, proibir reuniões públicas, fechar mercados e forçar o isolamento de famílias infectadas em suas próprias casas. As portas das casas da peste eram marcadas com uma cruz vermelha e vigiadas por guardas, condenando os saudáveis e os doentes a morrerem juntos. O medo da peste tornou-se uma poderosa ferramenta de controle social e político nas mãos do Estado em ascensão. Para viajar ou negociar, tornou-se necessário portar passaportes de saúde, documentos que certificavam que o portador vinha de uma área livre da praga. Sem esse documento, as fronteiras e os portões da cidade permaneciam fechados. Foi o nascimento da biopolítica, o controle das populações através da regulamentação da saúde e da higiene. A liberdade de movimento, antes tida como garantida, agora estava sujeita à supervisão do Estado em nome da segurança pública. Um exemplo vívido de como a sociedade se adaptou e lutou contra a praga recorrente é a Grande Peste de Londres, de 1665. A cidade, que já havia esquecido o pior do terror medieval, foi atingida por um surto devastador que matou cerca de 100.000 pessoas, um quarto de sua população. Os relatos de testemunhas oculares, como o Diário de Samuel Pepys e o Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe, uma obra de ficção histórica baseada em registros detalhados, pintam um quadro vívido de uma metrópole em pânico. Eles descrevem as ruas vazias, o som constante das carroças dos mortos com o grito "Tragam seus mortos", as fogueiras de purificação queimando nas esquinas e as cruzes vermelhas nas portas. Mas eles também descrevem um sistema de controle muito mais organizado do que o do século XIV. Havia ordens de quarentena, estatísticas de mortalidade publicadas semanalmente, as Bills of Mortality, e um esforço, embora muitas vezes brutal, para conter a propagação da doença. A humanidade não era mais uma vítima passiva. Estava aprendendo a revidar, usando as armas da organização, da regulamentação e da informação. Viver sob a ameaça constante da peste mudou a própria concepção de risco e planejamento. As pessoas começaram a escrever testamentos em uma idade mais jovem. A arquitetura mudou, com uma preferência por materiais como tijolo e pedra em vez de madeira e palha, que abrigavam ratos. A higiene pessoal e pública, embora ainda rudimentar para os padrões modernos, tornou-se uma preocupação maior. A experiência repetida da epidemia ensinou à sociedade europeia uma resiliência sombria. Ela aprendeu a conviver com a morte, a burocratizá-la e a gerenciar o medo que ela inspirava. Mas cada novo surto era um lembrete da fragilidade da civilização. Cada cruz vermelha em uma porta era um sinal de que, apesar de todos os muros, leis e magistrados, o inimigo invisível ainda podia atacar a qualquer momento. A máquina do medo, uma vez criada, provou ser muito útil para as autoridades, mesmo em tempos de saúde. O precedente havia sido estabelecido. Em nome da segurança pública, o Estado podia e iria intervir nos aspectos mais íntimos da vida de seus cidadãos. A sombra da peste era longa e se estenderia muito além do fim das próprias epidemias. Então, misteriosamente, ela começou a desaparecer. O último grande surto de peste na Europa Ocidental ocorreu em Marsella, em 1720. Na Europa Oriental, ela persistiu por mais tempo, com um surto significativo em Moscou em 1771. Mas no século XIX, o antigo flagelo que havia aterrorizado o continente por mais de 500 anos parecia ter se retirado. A morte negra, que já fora uma presença apocalíptica e onipresente, começou a se transformar em uma memória,
um eco distante, uma nota de rodapé na história. Por que a peste desapareceu? Não houve uma única razão, mas uma confluência de fatores. A evolução dos próprios ratos pode ter desempenhado um papel. O rato preto, ratus, que prefere viver em estreita proximidade com os humanos, foi gradualmente substituído pelo rato marrom, ratus norvégicos, mais forte e agressivo, que tende a viver em esgotos e longe das habitações humanas. Mudanças na arquitetura, com o uso crescente de tijolo e telha, tornaram as casas menos hospitaleiras para os roedores. As medidas de quarentena e controle sanitário, aprimoradas ao longo dos séculos, tornaram-se mais eficazes em conter surtos antes que se tornassem epidemias. E é possível que a própria bactéria tenha evoluído para uma forma menos virulenta ou que a população europeia tenha desenvolvido algum grau de resistência genética. Seja qual for a combinação exata de razões, o resultado foi que, para a Europa do Iluminismo no século XVIII, a peste parecia uma relíquia bárbara da Idade das Trevas. Filósofos como Voltaire olhavam para a Idade Média com desprezo, vendo-a como uma era de superstição e ignorância, e a peste era o exemplo máximo desse obscurantismo. A memória do terror foi suprimida, substituída por uma nova fé na razão, na ciência e no progresso humano. O medo que havia definido a vida de tantas gerações foi esquecido, relegado-se a contos populares e crônicas empoeiradas. No século XIX, a era do romantismo, a Idade Média foi redescoberta e romantizada. A peste tornou-se um cenário dramático para óperas e romances, um pano de fundo sombrio para histórias de amor e heroísmo despojado de seu horror real e de seu fedor de morte. A transformação da peste de uma experiência vivida em um objeto de estudo foi concluída em 1894. Durante um surto em Hong Kong, um bacteriologista suíço-francês chamado Alexandre Yersin, um aluno de Louis Pasteur, conseguiu isolar o agente causador da doença. Em seu laboratório, ele examinou o pus de um bubão e, sob o microscópio, viu pela primeira vez o inimigo, um pequeno bacilo em forma de bastonete. Em sua homenagem, a bactéria foi nomeada Yersinia pestis. A descoberta foi monumental. O antigo terror finalmente tinha um nome, uma forma e uma identidade científica. A peste não era mais um castigo divino, um miasma astrológico ou o resultado de um poço envenenado. Era um organismo biológico concreto, com um ciclo de vida que podia ser estudado e interrompido. Logo, descobriu-se que o bacilo era transmitido por pulgas, que infestavam ratos, confirmando uma teoria que alguns observadores haviam suspeitado por séculos. O círculo estava completo. O monstro havia sido identificado, medido e compreendido. A ciência havia triunfado sobre a superstição. Com a descoberta da Yersinia pestis, a peste foi efetivamente neutralizada na imaginação ocidental. Ela deixou de ser um mistério apocalíptico e se tornou um problema médico, que logo seria resolvido com o desenvolvimento de vacinas e, mais tarde, de antibióticos. A ameaça que havia refeito a Europa foi reduzida a uma doença tratável. A distância entre o mundo moderno e os medos antigos parecia vasta e intransponível. O esquecimento, no entanto, é uma bênção perigosa. Ao transformar a peste em um mero fato histórico, em uma vitória da ciência sobre a natureza, o mundo moderno talvez tenha se esquecido de suas lições mais profundas, a lição de que a civilização é uma camada fina e frágil, a lição de que um inimigo invisível pode surgir a qualquer momento das profundezas da natureza para virar nosso mundo de cabeça para baixo. A peste
podia ter desaparecido dos portos da Europa, mas os ecos de sua passagem ainda ressoavam e ressoam nas fundações de nosso mundo. A Grande Peste foi muito mais do que uma catástrofe demográfica. Foi o arquiteto impiedoso da era moderna. Como um incêndio florestal que destrói a vegetação antiga para permitir que novas sementes brotem, a Morte Negra limpou o terreno da Europa medieval, criando as condições para o nascimento de um mundo completamente novo. Seu legado é tão vasto e profundo que muitas vezes se torna invisível, tecido na própria estrutura de nossa sociedade, política e cultura. Sem a peste, a Renascença, com sua celebração do indivíduo e do potencial humano, poderia não ter florescido com tanto vigor. O colapso da velha ordem teocêntrica e o trauma da mortalidade em massa forçaram os pensadores e artistas a se concentrarem no aqui e agora, na beleza e na tragédia da vida terrena. A quebra do monopólio da Igreja abriu espaço para o ceticismo e a investigação racional que alimentariam a Revolução Científica. A Reforma Protestante, liderada por figuras como Martinho Lutero, encontrou um terreno fértil em uma população que já havia aprendido a questionar a autoridade e a buscar uma relação mais pessoal com o divino. A ascensão do capitalismo foi dramaticamente acelerada. A destruição do sistema feudal, a mobilidade da mão de obra e o aumento dos salários criaram uma nova classe de comerciantes, artesãos e banqueiros que acumulavam riqueza não através da terra e do nascimento, mas através do comércio e da inovação. O poder deslocou-se lentamente da aristocracia feudal para as cidades e seus cidadãos empreendedores. O Estado-nação moderno também deve muito à peste. Os sistemas de controle sanitário e quarentena estabeleceram o precedente para a intervenção do Estado na vida dos cidadãos, em nome do bem comum, expandindo enormemente o poder e o alcance da burocracia governamental. A peste ensinou aos governantes que o controle da informação, do movimento e da saúde da população era fundamental para a manutenção da ordem e do poder. Mas talvez o legado mais inquietante da Morte Negra seja sua aterrorizante relevância hoje. A história da peste é um espelho sombrio no qual podemos ver o reflexo de nossas próprias vulnerabilidades. Os paralelos com as pandemias modernas são inegáveis e desconfortáveis. A velocidade de disseminação ao longo das rotas globais de comércio e viagem, a explosão de desinformação, teorias da conspiração e a busca frenética por bodes expiatórios, o choque entre a ciência e o preconceito, entre os conselhos de saúde pública e os interesses econômicos, o heroísmo dos profissionais de saúde na linha de frente e o colapso de sistemas mal preparados, o isolamento, o medo e o profundo impacto psicológico na população. A peste nos lembra de uma verdade eterna e humilhante. Apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento, nossa civilização globalizada permanece profundamente vulnerável a um inimigo microscópico. Ela revela a fragilidade das cadeias de suprimentos, a instabilidade dos mercados financeiros e as profundas desigualdades sociais que determinam quem vive e quem morre. A Morte Negra nunca desapareceu realmente. Sua memória genética está incorporada em nosso DNA. Estudos mostraram que certas mutações genéticas que ofereciam proteção contra a peste se tornaram mais comuns em populações europeias. Seu legado social e político vive nas instituições que damos como certas, desde a saúde pública até o poder do Estado. E seu aviso ecoa através dos séculos. Não somos os mestres da natureza, somos parte dela. E a natureza, às vezes, revida. A peste ensinou à humanidade a importância da quarentena, da higiene e da ciência.
mas também lhe ensinou o poder do medo, do ódio ao próximo e da vigilância total. Hoje, ao enfrentarmos novas ameaças globais, somos novamente confrontados com a escolha de quais dessas lições aplicaremos, o que construiremos a partir de nossa crise. Um mundo de solidariedade e conhecimento ou um mundo de tribalismo e controle? Escreva sua escolha nos comentários, pois a história não é algo que apenas lemos, é algo que escrevemos juntos a cada dia.